É isso aí, pessoal, estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho com vocês sobre o problema das fake news. Qual foi a maior vítima das fake news nas eleições de 2018? Vocês saberiam dizer? Quem foi a maior vítima? Pensem aí. A maior vítima, será que foram os candidatos? Será que foram os candidatos à presidência nacional? Será que foram os candidatos a deputado? Quem foi a maior vítima? Pessoal, eu posso dizer sem medo de errar que a maior vítima de fake news nas eleições de 2018 foi exatamente a Justiça Eleitoral. Nós tivemos um grande problema com relação à confiabilidade das urnas, muita falta de informação, muitas pessoas se aproveitando do momento exatamente para questionar falhas já superadas com relação às urnas eletrônicas, muitos questionamentos, inclusive reverberando até o dia de hoje. Eu coloquei recentemente nos meus canais de informação uma crítica àquela posição do presidente Jair Bolsonaro de dizer que se não tivesse havido fraude, ele teria sido eleito com 55% no primeiro turno. Me acompanhe nas redes sociais que você vai ver o meu vídeo onde eu explico matematicamente qual é a acusação dele, quais são as provas que ele tem e mostro para vocês por A mais B o que realmente aconteceu. Bom, quem foi a maior vítima, então, das eleições de 2018? Isso não vai mudar, infelizmente, vai ser sempre a Justiça Eleitoral com relação ao sistema eletrônico de votação. E aí foram vários os vídeos desse tipo que está na tela para vocês, onde pessoas, no ambiente da sessão eleitoral, diziam ali que tinham certeza absoluta de que houve fraude. Vou tentar colocar um vídeo desses aí para que vocês vejam o que acontece. Olha que interessante. Esse sujeito ele chega para votar e já coloca uma pessoa para filmar porque ele diz que as urnas são fraudadas. Então ele assina o caderno de votação e assim que ele assina o caderno de votação, ele segue para a cabine eleitoral. Pessoal, o que acontece quando ele vai para a cabine é muito interessante, porque ele começa a votar e ele passa por um problema que aconteceu com muitas pessoas. Vamos ver se vocês identificam. Eu vou ficar aqui em silêncio e vou deixar vocês assistirem. Ele votou, primeiro candidato, deu para escutar o barulhinho. Votou mais uma vez, segundo voto. Votou mais um, terceiro voto. Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Acabei de digitar 17, apareceu o voto nulo. E aí, pessoal? Ele alega que digitou 17 e apareceu o voto nulo. Acabei de aqui. 17 voto nulo. Por favor, chama quem foi. Ok. Está registrando, né? Está registrando, né? É o que ele disse. Não é a primeira vez, não. Está direto. Direto. As pessoas exatamente vão e confirmam aí, ambas. Eu já estava... Vai, espera o fiscal. Já o pessoal já está pensando o que está acontecendo. Mas não pode ser. Parou a urna. Ele não pode durar todo? Pois não. O pobre do fiscal chegou com seu chapeuzinho, sem saber o que fazer. Interrompe e já posta o vídeo. Já é para interromper a gravação e já postar o vídeo que está havendo fraude nas eleições, segundo ele. Continue assistindo com atenção. Uma pouca vergonha. Isso é Brasil. Isso não existe. Verdade não existe. É a confirmação mesmo que o cara fala no pecado. Tá, Zé, menos comentário, por favor. Olha a cara dele agora, pessoal. Observem bem a cara dele, o comportamento dele a partir de agora. Olha o que ele está lendo na tela. Quantas vezes ele votou? Esse era o quarto voto dele. Quantos candidatos são até chegar no voto para presidente? Ó, olha a cara.
fica caladinho para não passar vergonha e vai lá e percebe que ele fez uma baita uma caca. Tá vendo? Pois é, mas a tela tá toda apagada? A governadora. O governador? Para o governador? A pessoa não apresentar. O governador deve apresentar. Não. A pessoa no senador. Ele estava votando para senador, pessoal, e queria votar 17. E aí, é claro, como não tem candidato ao Senado com o número 17, a urna, obviamente, mostraria voto nulo. Então isso aconteceu muito no Brasil. Agora ele vai votar 17 para presidente, vai aparecer a foto do candidato dele, agora foi. Ó. Diz ele que agora foi. Então, pessoal, olha só. A má fé. Esse vídeo aqui, eu demorei muito para conseguir o vídeo completo, porque quando ele manda corta e já posta, eles postam antes dele perceber a bobagem que ele estava fazendo. Então, na prática, isso aconteceu com muita gente. Foram muitos os candidatos, muitos os eleitores que foram votar e sem saber o procedimento, votando de forma inadequada. Isso aí, é claro, a gente faz a meia-culpa, porque a Justiça Eleitoral deveria informar melhor para essas pessoas como funciona o processo, mas eles vão votar. E antes de chegar no momento de votar no candidato à presidência, eles digitam 17 para qualquer outro candidato. Não havendo esse candidato, é claro que o voto vai ser anulado. É um número inexistente para a urna. Não há o candidato 17 para governador, por exemplo. Só para vocês terem ideia, no estado do Rio Grande do Sul, foram 17 mil pessoas que fizeram exatamente isso. Queriam votar para o candidato à presidência, não esperaram o momento correto e votaram 17 para governador, sendo que não havia candidato a governador com o número 17. Voto anulado. Bom, bem complicado, né? Vejam esse, então. Não, mas vocês podem adulterar meu voto. Olha, gente, tá? Eu apertei 17. Tá aparecendo nulo aqui, olha. Aqui não tem noné, viu? Eu sou eleitor do Bolsonaro aqui, eu votei 17. Tá aparecendo nulo aqui. Urna adulterada. Pode me prender, pode chamar a polícia para me prender. Governador. Viu? Quem foi que viu aí, gente? Como é seu nome, velho? Rodrigues do Teu. Você é testemunha? Pronto. Ministro Raul Júlio, agora ameaça a gente aí que você vai prender a gente. Seu bandido. E aí, pessoal, perceberam? Ele estava votando para governador. Apertou o 17, disse que era eleitor do Bolsonaro e, é claro, o voto dele foi anulado. O mais interessante é que ele pergunta para outras pessoas que estavam dentro da sessão eleitoral e as pessoas confirmam: eu sou testemunho, eu vi. Vi o quê? Então isso aconteceu com muita, mas com muita frequência nas eleições de 2018, o que é muito lamentável. Eu teria aqui a tarde toda de vídeos para mostrar para vocês apenas sobre isso. Mas eu mostro aqui interessante também, nesse caso aqui, aconteceu uma contra-informação. Utilizaram a forma que as fake news se utilizam para ter circulação, mas fizeram dessa vez uma notícia verídica. Então olha que interessante, esse é um modelo de contra-informação, de combate às fake news, utilizando das próprias armas das fake news. Muitas pessoas nem sequer leem isso aqui. Então foi uma boa iniciativa. Bom, aconteceram muitas coisas interessantes e houve um vídeo que circulou bastante, feito no TRE do Rio Grande do Sul por um dos servidores chamado Shaurin, e ele fez um vídeo explicando exatamente a questão dos boletins de urna e de como você faz para checar se o resultado que saiu da sua urna eletrônica é exatamente o resultado que foi contado, ou seja, que foi somado na totalização lá no TSE para o resultado oficial. Então um vídeo bem interessante, de iniciativas muito interessantes, porque atualmente, pessoal, qualquer tipo de linguagem institucional perdeu a credibilidade. Se eu colocar duas bandeiras aqui atrás de mim e começar a falar em nome da Justiça Eleitoral, ninguém assiste, ninguém compartilha. Mas quando eu faço um vídeo meio assim, dizendo que sou hacker, ou num quarto escuro, como se fosse uma garagem, isso aí, nesses tempos de pós-verdade, é o que tem valor para a nossa sociedade. Bom, então como combater essa desinformação? E aí eu trago para vocês algumas dicas do que deveria ser feito por parte da Justiça Eleitoral, mas que também serve
em alguns momentos, para o próprio candidato ele entender como esse processo funciona e combatê-lo de alguma forma. A primeira coisa seria aumentar a transparência sobre o sistema eleitoral informatizado e sobre a justiça eleitoral. As pessoas precisam entender como funciona o sistema proporcional, como funciona o processo por inteiro, mas elas precisam se interessar em entender isso. A justiça eleitoral tem vários procedimentos, como por exemplo, a votação paralela, que quase nenhum eleitor conhece. Então, lamentavelmente, a gente tem é muito grande a possibilidade de falarmos bobagens sobre o que nós não conhecemos. Então a primeira dica seria essa, e o CNJ já prevê isso como meta específica para a justiça eleitoral, isso já está sendo realizado. O próprio artigo 93A, ele diz que o TSE pode utilizar até 5 minutos para explicar sobre o sistema eleitoral a partir de 1º de abril até 30 de julho dos anos eleitorais. Então tudo isso já está sendo providenciado. Como combater então? A gente também deveria promover a alfabetização midiática e informacional para os cidadãos. Exatamente o que a Índia tem feito. A Índia tem feito uma alfabetização digital dos seus cidadãos, mostrando para eles como é que funciona, como checar a informação, como buscar a informação correta em fontes confiáveis. Isso tudo é extremamente importante caso a gente queira melhorar o nosso país, melhorar a nossa cultura política e deixar de postar, de compartilhar desinformação. E aqui eu mostro para vocês exatamente aquela informação que eu havia dito. Olha quantas pessoas queriam votar para presidente, né, mas deram um campo do voto de deputado estadual, mas acabaram votando números de senadores. Então o número é esse aqui, o número que ele tinha que colocar era o número de deputado federal, mas ele acabou digitando o número de senador e acabou anulando o seu voto. A mesma coisa aconteceu em vários cargos, inclusive, em especial, o cargo de presidente da República. As pessoas queriam votar, por exemplo, para governador. Olha, 115 mil pessoas digitaram 17 para governador. Queriam votar para presidente, mas 115 mil digitaram 17 enquanto votavam para governador. Qual mensagem apareceria? Voto nulo, não tinha candidato com 17. Então tudo isso em razão de pessoas mal informadas que não entendem o processo de votação. Terceiro, desenvolver campanha para capacitar servidores, jornalistas e o próprio eleitorado para combater a desinformação e promover um envolvimento positivo com tecnologias de informação em rápida evolução, em especial aquelas utilizadas no pleito. Então tudo isso seria obrigação da própria justiça eleitoral para fazer com que esse tipo de postagem não acontecesse mais. Exatamente porque pessoas não sabem o funcionamento do processo eleitoral. Quarto ponto, é tarefa do TSE promover uma investigação contínua sobre o impacto da desinformação na democracia brasileira, a fim de avaliar as medidas tomadas pelos diferentes intervenientes e ajustar constantemente as respostas necessárias. Bom, pessoal, realmente o TSE tem grandes obrigações aí para dar esses cumprimentos, para fazer com que diminua o poder dessas desinformações, das fake news no processo eleitoral, mas já há alguns projetos de lei nesse sentido e muita coisa vocês já devem ter ouvido falar. Quinto, será que a melhor opção seria a gente regular criando crimes para quem divulga fake news? Eu entendo que nesse caso, criar um crime seria sempre a última ratio, porque você não poderia criminalizar pessoas apenas por exercer sua liberdade de manifestação e expressão. Contudo, eu defendo que para pessoas que são atores importantes do governo ou servidores públicos que ocupam cargos de destaque e que têm ali todo um poder de convencimento em razão do cargo que ocupa, eu acho que para essas pessoas seria bom que se falasse em uma possibilidade de criar um crime. Essa deputada, por exemplo, ela defende que ela tem provas sobre a fraude eleitoral. Exatamente porque ela diz que, em dado momento, o presidente ele tinha 49% dos votos e em seguida ele cai para 46%, o que seria matematicamente impossível. Não faz qualquer sentido a alegação dela, porque estamos falando de valores percentuais. Se eu tiver apenas uma urna aberta e todos os 400 votos dela for meus, eu tenho 100% dos votos. Se abrir uma segunda urna, onde eu não tenha nenhum voto, eu passo a ter um total de 800. Desse total, eu tenho apenas 400 agora. Ou seja, eu tinha 100% quando era apenas uma urna, quando eu abro a segunda urna, eu passo a ter apenas 50% dos votos. É matemática básica, mas que ela não entende. Esse delegado da Polícia Federal, ele faz a mesma coisa. Ele alega que houve fraude, diz que tem prova, nada disso comprovado, um monte de questões que eles falam sem qualquer comprovação, sem conhecimento de causa, e 5 milhões de pessoas visualizaram os vídeos. Então, pessoal, é bem lamentável 5 milhões de pessoas que dizem que acreditam no discurso da pessoa e a pessoa não tem nenhuma prova sobre o sistema, muitas vezes não entende o sistema e fala um monte de bobagens. E a gente, por mais incrível que pareça, nós já temos uma previsão sobre ser crime divulgar fake news no Brasil.
Contudo, é a Lei 7492 de 86 que diz que isso só vai ser crime se essa divulgação de desinformação for relativa a instituições financeiras. Então, Lei de Crimes Financeiros vai dizer que divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira gera uma reclusão de 2 a 6 anos. A gente já tem essa previsão de fake news desde 86 na Lei de Crimes Financeiros. Contudo, para a legislação eleitoral, a gente não tem previsão de tipo penal, a não ser aquela denunciação caluniosa eleitoral, lá do artigo 354-A, criado recentemente. Mas lá, na verdade, é uma denunciação caluniosa, e não a divulgação de qualquer fato como crime. Lá tem uma série de requisitos, como, por exemplo, você tem que ter certeza de que aquilo é inverídico. Aí sim, geraria o crime previsto no parágrafo seguinte, lá da denunciação caluniosa. Bom, e o que vem por aí? O que eu quero mostrar para vocês é que a situação ela não vai melhorar, ela vai piorar muito, porque agora a gente tem a questão das deepfakes. O que significa deepfake? O termo deep, ele vem de deep learning, que é a forma como os computadores, por meio de seus algoritmos, eles conseguem resolver problemas, eles conseguem criar soluções sem que ele tenha sido programado efetivamente para isso. Ele consegue aprender. Então, deep learning, de deep machine, que é esse processo de aprendizado de máquina, eles puxaram, desses dois conceitos, puxaram as deepfakes, porque são fake news criadas por meio de vídeos, onde eles fazem com que uma pessoa que não disse, ela nunca disse determinadas palavras, eles conseguem, por uma espécie de montagem de vídeo inteligente, chamada deepfake, eles conseguem fazer com que ela fale. Veja se vocês reconhecem essa pessoa aqui, por exemplo. Quem é, pessoal? Vocês devem ter percebido que esse é o Sérgio Moro. Percebam que eles nunca disseram isso, nunca fizeram isso. Sempre montagens. A dança do vazamento. Auxiliou na acusação, dançou. Olha a mancha na parede. O vazamento. Então, pessoal, o material fica disponível para que vocês acompanhem e vejam que agora a gente está falando de desinformação muito mais profunda. A desinformação agora, ela é em vídeos. E imaginem o impacto disso se um candidato qualquer, ele simplesmente na sexta-feira renunciasse à sua candidatura. Ele dissesse, não votem em mim, não serei mais candidato, estou renunciando à minha candidatura. Se ele fizesse isso, se ele simplesmente fizesse isso na sexta-feira, vocês acham que no domingo alguém votaria nele, depois dele renunciar à candidatura? Agora imaginem se esse vídeo fosse um deepfake. Na verdade ele nunca disse. Fizeram um vídeo, uma montagem inteligente, onde ele faz esse discurso que ele nunca teria dito. Imaginem o impacto, o prejuízo para essas eleições. E aí, a legislação ela inova recentemente, onde ela simplesmente traz a possibilidade de os candidatos que divulgarem fake news, eles serem punidos. E como é que funciona isso? Deixa eu colocar na tela para vocês exatamente o texto do novo artigo. Esse texto desse novo artigo vai trazer exatamente essa possibilidade de os candidatos serem punidos em razão de fake news. Então, pessoal, olha só que interessante esse texto. Eu vou colocar na tela para vocês. Deixa eu só preparar aqui e aí já coloco na tela. Eu quero que vocês observem agora que há uma previsão lá no artigo 8º, não no artigo 8º, mas há uma previsão na 23.610, onde vai dizer o seguinte: a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, partido ou coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no artigo 58, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. Pessoal, atenção! A partir de agora, todo candidato que pegar conteúdo, mesmo que seja de terceiros, e postar em seus canais de informação, se ele não tiver feito uma checagem desses fatos, como sanção, obrigatoriamente, ele tem que oferecer em seu canal o direito de resposta para o candidato prejudicado. Na prática, cada candidato passa a ser um checador de fato. Antes de compartilhar ou de dizer qualquer coisa, ele tem que checar se aquilo é verdade ou não. Caso ele não faça isso, ele vai ter que oferecer em seu canal o direito de resposta, o que vai ser um grande prejuízo para esses candidatos. Então esse artigo, de certa forma, vem em boa hora para fazer com que as pessoas se sintam responsáveis por aquilo que elas divulgam na internet. Então todo candidato, se ele não fizer a checagem, ele
passa a ser responsável e tem que garantir o direito de resposta. Bom, pessoal, claro que a gente teria muito mais coisas para conversar. Esse curso de propaganda é um curso de 32 horas, mas, como eu disse, estamos numa pós-graduação onde vocês têm várias outras matérias e realmente a gente não teria como abordar todos os assuntos. Mas olha, o curso não termina aqui. Eu quero que vocês entrem em contato pelas redes sociais para que a gente possa continuar essa discussão por lá. E tudo que vocês perguntarem, eu vou tentando responder. Mandem exemplos, mandem fotos, mandem aquilo que vocês tiveram contato. Se vocês tiverem um grupo da turma da pós-graduação e quiserem me adicionar, fiquem absolutamente à vontade. Entrem em contato para pegar os meus dados de celular, de WhatsApp e contem comigo para o que vocês precisarem. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pela correria, meu jeito de falar é extremamente rápido, exatamente para aproveitar ao máximo o tempo, mas, mais uma vez, me coloco à disposição. Foi um grande prazer estar com vocês, uma pena que não foi pessoalmente, mas eu espero que tenhamos novas oportunidades. Um grande abraço, sucesso, se cuidem, fiquem em casa e tudo de bom para vocês. Abraços.